Eu te perguntei se você sentiu um certo tipo de energia mais densa, porque na sim. política tem essa energia um Sim. pouco mais densa. E eu não sou uma pessoa mais assim indicada de percepção de energias, né? Vocês falam muito de energia aqui, e eu não sou a pessoa mais aquela que sente, que é sensitiva. E eu fiquei preocupado justamente por isso, por não ser assim e perceber energias pesadas, né, ruins. Nossa, então deve estar terrível mesmo. Para eu estar sentindo isso, não quer dizer que o ambiente realmente é uma energia mais densa, pesada. né? Mais pesada. Dá para dizer então que, Michel, dá para falar que você é um antes da PNL e outro depois da PNL? Sim, dá para dizer. É igual eu falei para você, né? Falo pro público. É um processo. Eu acredito que você ter noção e ter percepção de como você estava, do que te prejudicava, do que você tem que fazer diferente, acredito que é isso que a PNL faz. Agora, se você não agir, se você manter, ficar sempre na sua zona de conforto, se não tiver ação, nada muda. Mas a PNL te traz isso, a noção do que você precisa fazer. Aí é com você. Então, assim, estou caminhando. Estou no processo. Mas pelo menos eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que eu tenho, aonde eu tenho que ir e sei aonde eu quero chegar. Isso é importante, Anderson, porque se você não sabe aonde você quer chegar, você fica rodando em círculos. E qualquer lugar qualquer lugar tá bom, te satisfaz, qualquer lugar tá bom. Então, se você tem a noção de daqui é uma das ferramentas que nós usamos bastante, é a ponte para o futuro, né? Então, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, aonde você quer estar? Qual mesa você quer estar sentada? Qual podcast você tá fazendo? Então, essa noção, a PNL te ajuda em muito a você ter e a você focar cada vez mais e ter o hiperfoco. Que é fundamental. E é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu desvio muito fácil do foco. Mas quando a gente entra, né, eu acho tão bonito quando fala do propósito. A grande maioria de nós não sabe o nosso propósito. Mas exatamente, né, Michel, como você falou, quando a gente entra no propósito, a gente sabe exatamente onde a gente tem que ir, para onde tem que ir. Nós acabamos tendo esse foco, né? A gente vai se movimentando para isso. Hoje, provavelmente, você já está se preparando de alguma maneira para aquele objetivo. O Anderson também, como ele falou, né, meu amigo? Tipo, já sei para onde... sei até onde eu quero ir. Exato. E assim, lógico que as coisas vão ter percalços. Isso. E muitas vezes você vai ter que andar um passo, voltar 2, falar, não, onde eu errei, o que eu... Mas assim... O que é importante é você saber onde você quer chegar e o quanto mais perto você está de chegar daquilo. Se você está ficando cada vez mais distante, é porque o seu caminho está errado. Perfeito, isso é muito bom. Essa noção que a gente tem que ter. E isso a PNL nos traz. Então você sabe onde você quer chegar, faz um trabalho para você ter um autoconhecimento, saber o que você realmente quer. E aí você tem que lutar e agir e andar para onde você quer chegar. Tendo os percalços, voltando, tendo as recaídas, que a gente ainda corrigindo, né? Mas é importante que você tenha recaída num sentimento, uma recaída numa ação. Hoje você sabe, fala, nossa, eu agi como agia antes. Essa percepção que faz você num evento futuro, você fala, não, eu não posso ter a mesma atitude, porque senão eu vou ter o mesmo resultado. As pessoas querem ter resultados diferentes com a mesma atitude, e não acontece, não vai acontecer. Michel, você falou muito do começo, quando você, né, teve um julgamento. Você achou que a PNL diminuiu o seu julgamento? Ela não diminuiu, mas ela fez com que o julgamento fosse mais assertivo. Tá. Eu acredito que não diminuiu, mas hoje você tem... Eu creio que eu tenho um julgamento mais assertivo, no sentido assim, não julgar por julgar. Então, você tem a teoria e você tem um conhecimento que te faz fazer com que o seu julgamento te leve a uma melhora. Ótimo. Não um julgamento por punição, vamos dizer assim. Então você, na verdade, não é nem um julgamento, é uma autocrítica. Então você faz uma autocrítica daquilo que você fez, que não deveria ter feito. Você fala, então da próxima vez eu não posso fazer. Então a PNL me ajudou muito nisso. Porque quando a gente não faz alguma coisa, a gente às vezes tem medo do julgamento, né? Mas como você começou lá com as lives, como você falou, guarda a primeira live para ver. Eu tenho até hoje, depois eu mostro para você. Vamos lá para o que eu tenho vergonha. Mas isso que é interessante.
teve que fazer as correções, teve que olhar com um certo julgamento, Sim. né? Uma autoanálise, e você foi aperfeiçoando isso, né? Às vezes, quando a gente tem um julgador muito forte, mas no crítico para nós, a gente para, né? O problema é assim, quando o julgamento vem de uma outra pessoa, e nisso a minha esposa está assistindo novamente, e eu agradeço muito a ela, porque às vezes eu fico com raiva dela também, porque ela é muito sincera. Então, assim, ela fala realmente que as pessoas às vezes não têm coragem de falar para você. Então, assim, às vezes isso te dá um sentimento de raiva, porque você sabe que ela tem razão e você não conseguiu fazer diferente. É isso, esse ressignificado que eu acredito que é um processo que eu melhorei, que eu estou melhorando. Tipo assim, você receber uma crítica, você vê que essa crítica realmente procede, e você não ficar com raiva pura e simplesmente da pessoa porque você foi incompetente em fazer alguma coisa. Mas sim você realmente absorver e falar, não, vou ter que melhorar nisso. Essa fala não ficou bom. Ela é fonoaudióloga ainda, então ela fala, ó, Que lindo. aqui você comeu o S, né? Eu tenho certeza que eu chegar em casa, se ela tá assistindo, ela fala assim, ó, você falou aquilo. Então, assim, você errou nisso, você errou naquilo, mas para melhorar. E isso é muito importante. E é difícil, Fabiana, você receber e você tá acostumado a agradar as pessoas e as pessoas te criticar, você recebe isso como uma ofensa. Nesse sentido que é o difícil, é o complicado. Que é uma mudança que a gente precisa fazer. Mas A você primeira live eu fazia assim, ó. Boa noite, tudo bem com você? Travado, parecia um robô falando. É engraçado demais, né? É engraçado, sim. Hoje é engraçado. Mas na época eu via e falava, nossa, a percepção, mas pelo menos eu consegui gravar. Mas não é o suficiente você conseguir gravar. Ó, eu Você tem que não melhorar. sei, porque eu nunca fiz uma live sozinho, né? Eu fiz com o pessoal lá, depois eu fiz outras lives, eu fiz com a Fábio. Ficou bom aquela live. Sim, Nossa. mas você está com alguém. E você, Fábio, como foi a sua primeira live? Você lembra? Foi difícil também? Comecei a fazer uns testes. Eu ligava a live no meio do dia do nada, que não tinha ninguém, que eu sabia que não avisei ninguém, eu ligava e começava a falar. Só que o problema é que a pessoa começou a aparecer nas lives. Eu peguei e falei assim, vou fazer, vai. Exatamente. Eu falei, Vou vai. fazer no horário mais... Até a primeira que eu fiz, aí, assim, é até engraçado, né? Que eu fiz na minha casa. Depois lá do evento, eu fui na minha casa e foi a primeira, assim, era uma pré-campanha ainda. Então na minha cabeça eu ficava preocupado porque tinha coisas que eu não podia falar naquele momento, não podia pedir voto, não podia fazer isso porque configura crime eleitoral. Então eu ficava muito preocupado, nossa, eu não posso falar isso, não posso, enfim. E daí o pessoal todo, né, do marketing atrás, né, e eu falando pro celular, e eles falavam assim, começaram a gesticular, e eu não pensava se eu prestava atenção neles, no celular, se eu olhava para o verdinho da câmera do celular, ou se eu olhava para baixo, ou se o som tava ficando bom, se a iluminação tava boa. Mas aí, no meio da live, eu falei assim, quer saber? Vai do jeito que sair. Aí depois eu assisto e vejo que eu preciso melhorar, né? Daí a gente senta realmente. Então, assim, e uma coisa que eles falaram lá, que é importante, né, para quem tá assistindo a gente, tem que começar. Tem que fazer. Exato. Você tem que fazer. Eu ia chegar nesse ponto. Porque Por se você que não... eu fiz a pergunta para vocês? Porque o que acontece? Acabou a campanha, né? A gente terminou e eu fiquei um tempo afastado. Que eu falei, porque a campanha é muito exaustiva. Toda hora você tem que gravar, toda hora na rua, toda hora você tem que movimentar, Então eu falei, vou ficar um tempo afastado. E assim, quando eu voltei, eu percebi que eu tinha perdido muito. Se eu tivesse continuado a fazer, você estaria só melhorando. Então você fica um tempo afastado, você regride. Tá. Você sabe, Anderson, que é isso que eu tô sentindo agora, que é que assim, né, eu também era tímida. Eu sou tímido, então... Então os três, né? E eu tô achando muito interessante, eu comecei a fazer as lives, agora eu tô em live, tô na semana de live todos os dias, mas eu tô achando interessante porque tá sendo um teste e uma experiência para mim, né? Como diz, a gente tem que se corrigir, mas se a gente não faz, como que a gente vai se corrigir?
Então, Então, é desafiador. A primeira, igual eu falei, 1h da madrugada, não tem ninguém. Vamos fazer a live 1h da madrugada, sabotando, né? Sabotando. Não, e às total. vezes eu ficava preocupado assim, em ver quantas pessoas tinha. E- As primeiras eu ficava olhando, falei assim, meu Deus, tem 3 pessoas só, eu tô falando aqui. E às vezes nem sei, aí ia para 2, aí depois que aumentava. Exato. Então você aí ficava muito preocupado nesses sentidos. E daí você falou, não, vai, nem olha isso e vai fazer como se estivesse para você sozinho. E foi. então, Exato. por que eu perguntei para vocês? Porque eu me sinto assim. Por isso eu falei, eu nunca fiz live sozinho, eu não sei como é. Uhum. Mas eu vim fazer o podcast. O primeiro, o Francisco e o Chiquinho chegou para mim e falou assim, vamos fazer ao vivo. De jeito nenhum, você tá louco? Fazer ao vivo, vocês estão? Por quê? Porque a PNL, penso eu, que é igualzinho isso. O que eu vou fazer de comparação? Vocês começaram com uma live, aí foram fazendo, foram adquirindo experiência. É igual o Michel falou, parei, quando eu voltei, não é que você não sabe fazer, mas é que parece que as engrenagens estão enferrujadas. Exatamente. E na nossa vida é assim, se eu não colocar em prática, eu vou saber, eu vou ter o conhecimento, mas eu não vou conseguir agir da maneira que era para mim agir, porque o meu tempo de percepção vai estar errado, Sim. porque eu estou enferrujado naquilo. É isso, né? É isso.